Hoje nós vamos falar sobre o aspecto das técnicas de negociação. Evidentemente que é um campo do saber e nós negociamos o tempo todo com todas as pessoas em todos os nossos campos da vida. Toda negociação ela tem um fundamento principal. Ela deve levar a um resultado e esse resultado busca ser sempre positivo. É claro, dentro daquele princípio do que nós chamamos de negociação ganha-ganha. Afinal de contas, ninguém entra numa negociação se não for para ter um resultado positivo. Em contrapartida, precisamos entender também que nem toda negociação é passível de chegar num resultado possível. E mesmo dentro de uma negociação, os conflitos eles são inerentes, ou seja, impossíveis de serem evitados, por mais que exista o melhor negociador do mundo dentro do processo. Se negociação resolvesse tudo, nós não teríamos guerra. Entendam, para que a gente possa gerir uma transposição de informação que seja considerada adequada, até mesmo dentro de um princípio de conflito, as pessoas elas precisam ter um ponto em comum. Mas para que a gente possa entender esse ponto em comum, vamos precisar de um pouco mais de entendimento sobre o que é negociar. Gosto muito dessa frase do Francis Bacon e da representação que ela nos traz. A consciência é a estrutura das virtudes. Consciência. Nem sempre a nossa consciência nos levará para o caminho que seja benéfico a todos. Muito pelo contrário. Nossa consciência ela pode transpor resultados ou até mesmo encontrar resultados que não sejam tão satisfatórios quanto nós desejamos. Isso normalmente acontece porque nós somos seres de múltiplas identidades. Ao passar do dia, nós nos transformamos. E essa transformação nos leva a uma nova forma de consciência. E essa consciência, evidentemente, nos resulta em novas decisões. Essas decisões podem impactar diretamente no processo da negociação. Nada mais é este processo como uma busca infinita de conquistar pessoas. Então nós negociamos, seja para estabelecer um relacionamento, seja num ambiente familiar, seja num ambiente acadêmico ou seja num ambiente empresarial. Cada um deles com uma proporção e uma finalidade diferente, evidentemente. Mas todos eles têm algo em comum. Precisa-se de duas pessoas para chegar-se a um resultado. Você não tem como negociar sozinho quando nós estamos falando de encontrar um resultado que seja benéfico para todos. Óbvio, quando nós estamos com preguiça no período da manhã, nós ficamos naquele período de mais 5 minutos, mais 5 minutos. Mas chega uma hora que a ação precisa ser desenvolvida. Neste princípio da solidão, eu estou em casa, estou dormindo, eu estou enrolando por mais 5 minutos, o único punido sou eu. Mas quando nós tratamos de uma negociação aprofunda que envolvam outras pessoas, evidentemente nós não podemos ter este mais 5 minutos. Nós precisamos gerir resultados, porque as pessoas esperam resultado. E esse resultado é sempre uma ação. E esta ação sempre tem que resultar em um conhecimento que seja aproveitado e que seja literalmente proporcional ao objetivo que nós traçamos. Para isso, nós precisamos seguir alguns princípios. Evidentemente, estes princípios eles podem ser explorados das mais diversas formas. Estes princípios, por exemplo, eles foram tirados da arte de negociar, um princípio de estratégia. Também foi desenvolvido através de tantas outras leituras que regulamentam o nosso princípio de existência acadêmica. No entanto, também existe o princípio da experiência profissional. A primeira coisa é mais importante, aquela que determina toda e qualquer ação, e que eu sugiro que vocês anotem, é não perca de vista a meta. Nunca perca de vista a meta. A meta é sempre o objetivo central de todas as ações. Meta, palavra que surge nos Estados Unidos na área de vendas e depois migra para o Brasil e transforma todos os resultados empresariais em meta. Nós, como indivíduos, trabalhamos com objetivos. E os nossos objetivos, evidentemente, eles constroem a nossa relação como pessoa. Mas dentro da empresa nós temos metas bem claras e essas metas elas precisam ser alcançadas ponto a ponto. Portanto, quando você tem uma meta bem definida, é mais fácil você ter ações para alcançar essa meta.
Outra coisa muito interessante dentro de uma negociação, uma quebra de braço. Apesar de ambos os lados buscarem ser uma relação de ganha-ganha, ainda assim existem os interesses particulares. A busca por uma vantagem competitiva, uma redução de preço, uma quantidade maior, um tempo de entrega diferenciado, um percurso menor, tudo isso pode ser levado em consideração. Portanto, a provocação faz parte deste processo. E lógico, bons negociadores eles não vão reagir a essas provocações, porque eles vão entender este princípio de mercado. E é muito interessante este princípio como ele esbarra no nosso estado de ser. Normalmente provocações levam a ações imediatas, e nós não podemos tomar ações imediatas, por um fator muito simples. Nós somos seres constituídos de vontade. Sendo constituídos de vontade, essa vontade pode nos conduzir a uma ação repentina. Essa ação repentina nós podemos também consolidá-la como um ato de fúria. Por isso, é muito interessante quando você se sentir fora de controle ou até mesmo fora de um perfil que seja considerado equilibrado, você ganhar tempo para pensar. Nunca tome uma decisão de cabeça quente. Decisões de cabeça quente tendem a ser maléficas. Por isso, ganhe tempo para pensar. De preferência, não tome uma decisão apressada, sem ser avaliada, com com um certo feeling. Aquilo que nós chamamos de preparar-se para agir. Qualquer curso na face da Terra poderá lhe dar dicas, mas este preparar-se é uma ação individual. Preparar-se é ser capaz de entender o que pode acontecer, é simular situações, é buscar relacionar o mundo e as suas consequências. Se eu vou a uma reunião, devo pensar o que acontecerá nessa reunião. Como essa reunião poderá impactar as minhas ações? E, principalmente, como eu posso chegar a alcançar a minha meta sem violar a meta do outro? Use surpresas. Tenha sempre mais do que é o solicitado. A preparação ajuda a criar estas surpresas, a ter um prazo de negociação maior, a ter um benefício melhor. Algo muito importante que nós aprendemos quando criança: ouça mais, fale menos. Nós somos constituídos de dois ouvidos justamente porque eles devem estar em atividade. Ao ouvir, nós colhemos informações do outro. Nós entendemos o que eles querem e ao tempo inteiro eles estão nos passando informações. Estas informações, elas são importantes para que nós possamos priorizar os nossos interesses. Mas é muito importante também deste saber ouvir. Muitas vezes podemos ouvir coisas que não nos agradam. Então é interessante que nós paremos e não rejeitemos o que o outro está dizendo, mas simplesmente tentemos reformular as palavras dele para que chegamos juntos a um encontro que seja assertivo e benéfico para ambos os lados. Algumas condições que nós podemos utilizar como frases gatilho e que podem auxiliar numa tomada de decisão que seja mais assertiva. Normalmente podemos usar a palavra e se. Sob quais condições você, como vocês resolveriam? Ao fazermos isso, nós jogamos a responsabilidade do pensamento sobre o outro e entusiasmamos eles a falarem um pouco mais. E, em principal, a entender sobre aquilo que estão falando. Isso acaba sendo um diferencial, principalmente se você tem que negociar com as pessoas de aspecto amplo. Um exemplo bem claro disso é: e se vocês prestarem atenção na aula, alcançarão evidentemente um resultado mais provocativo e melhor no encontro das informações. E aí vem os estilos de negociar, que nós também podemos começar a pensar como táticas de negociar.
Existe o negociador conciliador. Ele sempre vai tentar buscar uma ação que seja benéfica para todos. Este conciliador ele tende a buscar informações e se preparar muito mais do que todos os outros para chegar num resultado. Existe o negociador criativo. Ele tem sempre uma surpresa no meio da negociação. Também requer preparo. Também requer uma capacidade de parar e ouvir o outro. E, evidentemente, existe o negociador evasivo. Muitas vezes você não está no controle da negociação porque lhe faltou uma informação ou porque acabou de surgir na mesa algo que você não tinha previsto. É super válido você buscar tempo para pensar. Este tempo para pensar pode ser considerado como uma ação evasiva. E existe o predador duro. Em algumas situações você precisará colocar um pouco mais de intensidade naquilo que você deseja para que a negociação seja fechada. Afinal de contas, tempo também representa dinheiro. E nós não temos tanto tempo quanto imaginamos. É sempre muito importante nessa parte fazer uma observação. A observação é a seguinte: se você está negociando e percebe que o outro lado não está mais disposto, deixe um caminho aberto para que ele possa se retirar de forma a não criar constrangimento. Dessa maneira, você preserva o seu tempo e preserva a dignidade do outro, dentro dos seus princípios de ação. A preparação de um bom negociador existe, evidentemente, alguns intervalos e alguns princípios que são importantes. A primeira coisa é: entenda quem são as partes que vão negociar. Compreender o comportamento, compreender as falas, compreender os resultados, compreender, em principal, o que as pessoas estão buscando quando elas se sentam para negociar, é claro, é um diferencial competitivo em qualquer que seja o lugar. Qual é a questão que nós estamos negociando? Muitas vezes a questão ela não fica evidentemente clara. Se não existe clareza no que está sendo negociado, provavelmente o resultado não será bem alcançado. Eu me recordo agora de uma fala de Sun Tzu, do livro A Arte da Guerra. Se conheceres a ti e conheceres ao teu inimigo, de 100 batalhas, as 100 sairás vencedor. No entanto, se desconheceres a ti e desconheceres o teu inimigo, das 100 batalhas só se lembrarás dos soldados perdidos. É muito interessante esta reflexão. A preparação, o conhecer, o saber ouvir e a questão de entender qual é o objetivo central, a meta a ser alcançada, fará toda a diferença para que se possa alcançar o melhor acordo possível. Um relacionamento que possa ser considerado fortalecido. E óbvio, nós somos seres que acumulamos aprendizados. Por acumularmos aprendizados, somos capazes de entender a cada princípio aonde estamos adquirindo maior experiência e, portanto, lapidarmos também aquilo que nós somos. O melhor negociador do mundo é sempre aquele que está disposto a aprender, não somente com os seus acertos, mas também aprender com seus erros e tirar proveito destes erros. Existe, obviamente, um quadrilátero estratégico para que nós possamos entender como a negociação funciona. Primeira coisa, nós precisamos entender muito bem o que é o produto e o serviço que nós estamos negociando. Nós não podemos cair no campo da imaginação. Nós não trabalhamos com imaginação, nós trabalhamos com algo concreto. Um bom negociador, ele vai se levantar de sua mesa e ele vai até o chão de fábrica, se for dentro de uma empresa, para entender qual é o produto, como é fabricado, quais são as intenções e onde ele é aplicado. Se for um serviço, a melhor maneira de você vender um serviço é você também usando este serviço. É impossível você vender bem aquilo que você não conhece. E o conhecimento é uma dádiva. Nós temos que ter conhecimento em absolutamente todos os campos que nós nos dediquemos a ocupar. E o campo da negociação exige o conhecimento a respeito do produto e do serviço. Entender a clientela, o perfil dessa clientela, entender as gerações,
como essa geração impacta na forma de entender a vida e como ela se relaciona com a vida. E, em principal, entender qual é a gestão que será necessária para que nós possamos alcançar o melhor resultado possível. E, óbvio, a organização. Não adianta eu negociar algo se eu não sou capaz de fato, atender aquilo que foi negociado. Se eu não sou capaz de cumprir aquilo que foi estabelecido nos contratos. Se eu não sou capaz de fazer o cliente, o ser principal dentro de uma organização, confiar que aquilo que eu estou gerando, de fato, é o melhor para a empresa dele. E eu falo o cliente no aspecto amplo. Se eu estou com uma criança, eu me sento com ela para explicar a importância da matéria, ele se torna o meu cliente. E a partir deste momento, eu preciso explicar da melhor maneira possível, de uma maneira muito clara, se ele prestar atenção, qual é o resultado benéfico que isso terá. E aí eu vou buscar fazer o que nós chamamos de acordo. Todo professor, na verdade, acaba estabelecendo alguma maneira um acordo de convivência. Esse acordo de convivência solidifica todas as ações dentro da empresa, dentro da sala de aula, para que nós possamos ter um ambiente que seja produtivo, saudável e construtivo. A negociação buscará também este equilíbrio. Não adianta ser o melhor negociador se você não buscar fazer acordo com todas as pessoas para que elas também se tornem bons negociadores. Os tipos de negociação que normalmente nós encontramos no mercado. Começamos com ganha-ganha. Ganha-ganha já foi mencionado. Quando existe uma comunhão de resultados e os objetivos de ambos os lados são alcançados. As metas são bem estipuladas e nós entendemos de forma proativa que aquilo vai ser benéfico para todos os envolvidos. Outra maneira de negociar é o ganha-perde ou o perde-ganha. Esse tipo de negociação ela é composta pela vantagem que o indivíduo tem de sair em realização aos objetivos ou metas pessoais, sem observar o seu contexto, o seu entorno. Esse tipo de negociação acaba sendo maléfica, principalmente se você deseja a fidelização do seu cliente, em principal se você deseja estipular uma relação de longo prazo, seja qual for o aspecto. E por último, a mais difícil de todas é a negociação perde-perde. Normalmente esse tipo de negociação não houve um bom preparo ou ambos os lados não estão dispostos a ceder por uma questão de orgulho, por uma questão de ego ou por uma questão de preparo. Sem preparo, fica-se difícil ter a capacidade de gerar entendimento. Negociação também é um ato de empatia, buscar entender o outro e buscar compreender quais são as razões que ele está agindo em aplicação. Se nós somos capazes de fazer esse tipo de laço, obviamente nós temos aí o alcance de uma negociação ganha-ganha. Quando nós não somos capazes de ouvir, entender e buscar compreender as relações que o outro proporciona, obviamente nós também chegaremos à negociação perde-perde. Ambos os lados não terão alcançado o resultado. É o pior cenário possível para um negociador. E, obviamente, nós precisamos pensar quando a negociação não é realizada. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos refletir. Nós vamos anotar onde erramos e nós vamos nos preparar mais uma vez. Uma negociação não é uma inquisição. Você não pode pressionar o outro a fazer aquilo que você deseja. Uma negociação deve ser realizada sempre em prol do benefício múltiplo. E aí existe o que nós chamamos de 3 componentes que constituem a base da negociação. Muito gostosos de se pensar a respeito. O primeiro deles, evidentemente, não poderia ser diferente, são as pessoas. Pessoas, quando nós sentamos para negociar com elas, nós vamos observar a sua personalidade. Como esta personalidade impacta diretamente no resultado.
Nós vamos observar as interações sociais, como elas se relacionam com aqueles que estão à sua volta. E é claro, nós vamos observar a capacidade que elas têm de absorver, entender, compreender e aplicar. Isso nós também podemos considerar como um dos aspectos da inteligência. As outras duas partes também são igualmente importantes: ciência e arte. E aí nós vamos compreender um pouco mais sobre isso. Na ciência, nós consideramos o conhecimento científico sobre a negociação. É o quanto nós conhecemos sobre o que nós estamos negociando. É a parte técnica do processo. É quando nós conseguimos explicar para o nosso cliente, para os nossos fornecedores, para os nossos parceiros da vida, para os nossos amigos, aquilo que nós estamos dispostos a fazer e quais os benefícios que isso nos trazem. É a explicação técnica. É o que vai resultar se você comprar, aceitar, fazer parte da negociação ou produto ou serviço que será recebido. E a última, não menos importante, é claro que é a habilidade de comunicação, a simpatia, a empatia, que nós consideramos este conjunto como arte. Esta arte ela precisa transpassar-se por outros três fatores de igual importância, que é o conhecimento, que é escolher bem a estratégia, a tática que vai ser usada, que nós consideramos isso como um princípio da ciência. A habilidade de compreender o que está acontecendo, de entender como isso impacta diretamente no nosso dia a dia. Lembre-se, a arte é um mecanismo de transformação. Por isso que a habilidade entra como um princípio de arte. A habilidade molda-se, transforma-se conforme as nossas necessidades. E não menos importante, a atitude. Atitude é a capacidade que nós temos de buscar soluções criativas. Isso está dentro do nosso aspecto do ser indivíduo. Eu posso até dizer que é uma das capacidades que formam o ser humano. Nós somos seres de atitude. Ao vermos um problema, buscamos resolvê-lo. Ao vermos uma situação, somos capazes de imaginar uma solução. E aí é onde a imaginação realmente tem um fundamento e uma aplicação prática para a negociação. A imaginação é aquilo que nos diferencia de qualquer criatura na Terra. A imaginação, neste fator, ele é interessante principalmente pela questão de você poder gerar criatividade, a arte do pensar e depois a inovação, que é a arte do fazer. Essa transformação ela é extremamente importante para quem deseja ocupar um campo de destaque na negociação, seja de qual for o aspecto. A negociação a gente normalmente considera ela um fator complexo, mas não é. Apesar de colocarmos desta maneira, a negociação ela pode ser algo como uma partida de xadrez, aonde nós estamos observando cada um dos movimentos, buscando alcançar dentro destes movimentos um resultado que nos seja satisfatório. E aí nós temos que avaliar cada um destes movimentos como um impacto positivo ou negativo no princípio de seus resultados. Para tanto, nós devemos buscar, dentro destas relações, construir relacionamentos e, dentro desses relacionamentos, que as pessoas tenham uma identidade, elas se identifiquem com o que estão fazendo, para que elas ganhem em valor. E este ganho de valor deve ser uma relação de múltipla essência. Aquilo que eu ganho, você ganha e nós nos tornamos felizes dentro deste resultado. E aí nós precisamos criar neste momento algumas etapas para formalizarmos o nosso conhecimento passado até aqui. A primeira coisa, planejamento. Alguns autores colocam planejamento como a arte de prever o futuro. Dependendo da situação, isso pode ser até mal visto. Mas, na verdade, o planejamento é a principal essência da realidade das empresas. Então, dentro do planejamento, você deve deixar bem claro qual é a meta. Se for ao pessoal, qual é o objetivo. Você deve ter sempre uma margem de negociação.
Existe algo chamado de negociação fechada. É quando você sai de sua casa já dizendo: eu só tenho este valor para gastar. A margem de negociação é: eu posso gastar até este valor sem prejudicar, por exemplo, o meu orçamento. Isso normalmente são estratégias utilizadas dentro da empresa para que você consiga ali estabelecer uma relação proveitosa e tenha algum tipo de margem de manobra dentro do princípio da negociação. A formulação de hipóteses também faz parte da negociação. Ela é mais focada numa negociação aberta. Normalmente a gente pode usar essas hipóteses assim: se eu pagar à vista, tem desconto? Se eu comprar mais, você pode parcelar? Se por um acaso eu comprar 20 mil unidades de um determinado produto, você pode me entregar aos poucos, porque eu não tenho espaço? Isso tudo são hipóteses que normalmente podem ser levadas para negociação e devem, principalmente para que você considere uma questão de estratégia. Cada uma das ações levará a um resultado e você tem que aprender a medir esses resultados. Negocie qualquer coisa em qualquer lugar o tempo todo. A vida é muito curta para a gente aceitar tudo dado de uma vez como uma imposição. Nós precisamos adquirir este princípio do negociar. Uma coisa importante é que normalmente quando nós vamos negociar com um indivíduo pela primeira vez, nós não o conhecemos. E nós não podemos iniciar a negociação já dizendo o que queremos. Então é necessário fazer algo que é chamado de quebra-gelo. O que é o quebra-gelo? Começamos com: olá, tudo bem? Seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Como também pode ser: nossa, você viu o jogo ontem? Nossa, olha o tempo como está diferente. São aquilo que nós chamamos de conversas rotineiras. Essas conversas rotineiras levarão você a relaxar o seu aspecto e tornar o ambiente mais acolhedor para que a negociação possa acontecer de maneira mais proveitosa e equilibrada. Esse tipo de quebra-gelo pode ser usado até com seu filho antes de chamar a atenção dele por alguma falha. Isso também faz parte de uma negociação. Por incrível que pareça, é um exemplo clássico de como você pode usar a negociação no seu dia a dia. A exploração. Exploração está dentro também do campo do preparar-se. Quando você explora, você está buscando entender o que é que o outro está querendo, qual é a profundidade daquilo que ele está exercendo e, em principal, o quanto você pode pedir. A exploração, você deve simplesmente anotar aquilo que é possível do impossível. E não fique surpreso se nesse momento você tiver de dar uma pausa na negociação para refletir, compreender o que você está fazendo, para depois retomar a ação de uma forma proveitosa e benéfica para todos, incluindo, evidentemente, aqueles que não fazem parte da negociação presencial. Por trás de um grande negociador existirá uma equipe extraordinária para compor todos os resultados possíveis. E isso é importante para que nós possamos entender, em principal, até onde podemos chegar com o nosso princípio do negociar. O quarto passo é o confronto. Após você fazer o planejamento, ter o quebra-gelo com o cliente, a exploração das possibilidades benéficas e maléficas, por que não dizer, vem o confronto, que é a preparação da proposta. A preparação da proposta, você apresenta aquilo que você deseja, você apresenta a meta da empresa, você apresenta o seu produto ou serviço. E aí você tem que estar aberto para a contraproposta ou para os questionamentos, que nós podemos considerar isso como uma espécie de sabatina. A sabatina é muito interessante porque também é uma forma de aprendizado. Muitas vezes você pode ter uma proposta fechada. Outras vezes a proposta pode ser recusada e você precise reformulá-la. Ou muitas vezes a proposta chega e você oferece uma contraproposta. Um exemplo bem clássico disso é se você deseja trocar de emprego. Você chega ao seu chefe e diz assim: recebi uma proposta melhor. Normalmente essa proposta melhor vem acompanhada ou de um salário ou de um cargo superior. Se o seu chefe preza pelo seu trabalho, ele lhe fará uma contraproposta.
Se ele não o fizer, significa que você está tomando uma boa decisão de sair da empresa. Afinal de contas, a vida é muito curta de fato. O último passo é o acordo. O acordo pode conduzir aqueles 3 tipos de negociação supracitados e importantes de serem referidos novamente. Ganha-ganha, ambos os lados concordam e entendem aquilo que é importante, portanto, é fechado. O ganha-perde, eu estou ganhando em vantagem, a negociação é alguma coisa eu estou tirando vantagem. Isso tem que ser muito bem avaliado a longo tempo. E existe o acordo perde-perde também. O acordo que não é benéfico para nenhum dos lados e que pode gerar mais prejuízo do que resultado. Nem sempre o perde-perde significa que o negócio não é fechado. Muito pelo contrário. O negócio pode ser fechado, mas a empresa pode não ter condições de atender aquilo que está estabelecido. Vai gerar um transtorno ao cliente, mas também terá um transtorno interno. Isso pode ser considerado como um fator perde-perde. E por último, não menos importante, aquilo que sem dúvida alguma nos agregará um valor significativo é a avaliação. Seja para positivo ou negativo, nós devemos sentar para avaliar aquilo que foi realizado e como nós podemos fazer melhor de uma próxima vez. É sempre interessante compreender que esta avaliação deve ser pautada em resultados e não em achismos. Nós não trabalhamos com achismos, nós trabalhamos com uma realidade pura, algo que pode ser observado, mensurado e, em principal, quantificado para gerar resultados que da próxima vez sejam positivos. E dessa maneira, encerramos essa primeira parte sobre a arte da negociação e suas técnicas.